Oi, gente. Tô rindo aqui porque tô pedindo ajuda para minha filha e ela que tá me orientando aqui. Bom dia, tudo bem? A gente vai fazer hoje mais uma live. Não sei se vocês estão acompanhando o grupo. Eu fiz a primeira live para as orientações para quarentena, na quarentena. E aí ficou longa, né? Deu mais de 1 hora. E eu não sei porque que eu já tô falando, né? Primeiramente, minha filha vai pegar aqui o link dessa transmissão e ela tá jogando lá no grupo. E, bom, enquanto ela tá fazendo isso, agora sim eu vou explicar. Minha filha deu um ok, falou que tá tudo bem, já está lá no grupo. E eu quero, acho que, ligar esse grupo pra vir as respostas. Eu sei fazer isso. Então ela vai entrar na configuração, é isso? E vai... Caramba, ó. Minha filha, ela tem 11 aninhos. Ela já... Eu só sei fazer isso pelo celular. Ela sabe fazer só pro celular. Não sei. Ela achou. Liberação do grupo. Ela vai liberar, eu acho que as mensagens para Mensagem. todos, né? Legal. Já jogou o link? Perfeito. Tá todo mundo vendo? O que foi? Eu fiz sem Facebook. Ela fechou. Não, mas eu acho que tudo bem. Fechou o Face. Tá. Ela vai segurar aqui. Foi? Foi. Legal. Então, olá, bom dia, quase boa tarde. Não consegui fazer ser essa live às 11 horas, né, em ponto, porque a dinâmica da casa também depende da dinâmica da casa também, né? Então, a gente está com aquele grupo no WhatsApp, que eu vou colocar depois o link embaixo. Então, nós já falamos como as perguntas, elas estavam tendo algumas dúvidas, eu resolvi, então, fazer o grupo desta seguinte forma, né? Eu faço uma live dos passo a passos. Primeiro, vamos conhecer o autismo, que é o nome do grupo, né? Do WhatsApp, conhecer autismo, para depois, aos poucos, a gente ir conseguindo explicar, porque senão a gente tem que alinhar o conhecimento de todo mundo, porque senão eu vou falar uma coisa que aí a outra mãe não vai entender, porque a ideia é empoderar os pais com conhecimento. Aí, nesse grupo, nós temos também terapeutas, né, que eu já vi que tem fono, nós temos 2 fono no grupo, temos alguns psicólogos, temos acho que 4 ou 5 psicólogos que também estão indo atrás de conhecimento. E a nossa ideia é justamente isso, né, capacitar o maior número de pessoas. Nesse momento da quarentena, e na verdade é na vida, né? Esse momento de quarentena está sendo bom porque um dos passo a passo para fazer uma tríade de sucesso, né? Que a gente chama de tríade de sucesso para conseguir os resultados no autismo, é empoderar os pais, dar conhecimento para os pais. Por quê? Porque na terapia vai ficar 1 hora na terapia, na fono, 40 minutos na ecoterapia. Isso não altera as conexões neuronais. O que vai alterar a conexão neuronal além das terapias, que é 1 hora por dia na semana, é os pais fazerem bastante intervenção em casa. E para fazer intervenção eficaz em casa, a gente tem que entender, né? Entender o que é autismo, entender por que eu vou fazer a intervenção e como fazer. Então, para isso, a gente tem que seguir a gente tem que entender, né, um pouquinho de cada coisa para poder saber o que está fazendo na hora. Deixa eu ver se aqui consigo pôr de lado. Tá bom? Então, a primeira live foi sobre a quarentena, que eu passei as orientações de como manter a rotina, algumas atividades, o que fazer para estimular o filho, usar esse momento, porque o autismo, se vocês perderam a live de ontem, eu deixei o link, já subi lá no YouTube, porque eu explico o que são as conexões neuronais, né? O que fazer criar novas conexões neuronais no cérebro. Então eu expliquei bastante ontem, eu fiz desenho, porque falando assim fica difícil de entender, né? Mas o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o que é um transtorno, a gente vai fazer as novas conexões neuronais, né? Então por isso, você sabendo disso, você já consegue montar uma rotina de acordo com as necessidades do autista, que é os prejuízos que eu comentei ontem na live também, né? Claro que o assunto é muito extenso, eu resumi ontem para uma forma assim bem simples de tentar entender,
que é na comunicação e nos interesses restritos. Como tem interesse restrito e já tem dificuldade de se comunicar, afeto social. Então, é isso que a gente tem que estimular. Até os 5 anos de idade, estimular bastante esta parte, que são pré-requisitos para a vida, né? Tem alguma mensagem, algum comentário, Sara? Ei, mas eu vou de bom dia. Tá, bom dia. Quem que tá dando bom dia? Renato Bela Jardim. Renato ou Renata? Renato. Renato, bom dia. Tem mais alguém? Não? Dá uma olhadinha aqui no grupo, no WhatsApp, por favor. Porque eu tô vendo que tá apitando. Tá, a gente já vai começar. Nossa, tô meu braço aqui na frente, né? Só mais um segundo. No grupo tem alguma mensagem? Então, tamo Essas aqui. pessoas. Vamos lá, então, gente, começar. Minha filha vai espirrar, então se vocês escutarem o espirro é dela. Então, hoje a live, né, ontem foi para entender o autismo, para a gente conseguir chegar nessa parte. A parte mais legal eu vou falar amanhã, né, que é como a gente identifica o que é birra, o que é comportamento inadequado e como fazer a intervenção. Só que antes disso, eu quero falar uma coisa importante. Ontem a gente falou de o que é o autismo e o que fazer com o autismo depois do diagnóstico, né? Então, eu sei o diagnóstico, como que eu vou entender, então, depois do diagnóstico. Consegui o diagnóstico, sei que é autista, então, agora, qual que é o segundo passo, né? A gente precisa saber quais são os tratamentos adequados no autismo. Vocês vão encontrar vários tratamentos para o autismo. Porém, o que eu sou comportamental, o que eu sempre prezo, ciência, né? Fique atentos em resultados científicos. Então, de acordo com a ciência, em 1987, o Lovaas usou uma terapia, né? Usou uma ciência que a gente chama de análise do comportamento aplicado. Então, ele é o único que fez isso. Então, a gente tem a psicanálise, né? Mas eles não têm, eu sei que muitos psicanalistas vão ficar chateados, mas é isso, né? Ele pegou uma base comportamental de Skinner e ele aplicou em um grupo grande de autistas. E aí ele conseguiu resultados científicos. Então, a gente tem dados, a gente tem comprovação científica que a psicologia ABA, né, o tratamento com análise do comportamento aplicado, que é o que eu vou explicar mais certinho amanhã, é o que tem resultados, tá? Então, essa aqui é nosso primeiro tema, né? Primeiramente, o autismo não é doença, ou seja, não é doença, portanto, não tem cura. Tá, então não tem cura. O que a gente faz? Se não tem cura, o que a gente pode fazer é reduzir os prejuízos. Os prejuízos do autismo, eu falei ontem, né, que é na comunicação, que é tudo, a comunicação é tudo, é olhar, é apontar, é saber que você pode falar com o outro, é gostar de falar com o outro, é copiar, é imitar. Falei sobre neurônio espelho e eu explico um pouquinho melhor na live de ontem. Quem quiser saber mais, pode me procurar, porque eu tenho cursos sobre autismo, que eu falo sobre tudo isso. Então, a gente faz por Skype, dá para montar um grupo grande para ficar baratinho, dá para ficar R$50 para cada um. Então, dá para fazer o grupo no Skype, eu falo eu disponibilizo os slides pelo celular mesmo, eu vou falando, vocês vão acompanhando. Tem o curso para Denver, que é intervenção precoce, então que eu vou falar um pouco também aqui, que até 5 anos de idade, para aproveitar a neuroplasticidade, tem esse curso também para os pais. E o melhor curso que eu acho que é bem importante é o curso para professores, né? O curso para fazer a tríade de sucesso para a inclusão escolar. Esse também é só você entrar em contato que a gente monta um grupo e faz um curso de 2 ou 3 horas, assim, um intensivão sobre isso, tá bom? Então, não tem cura, a gente reduz os prejuízos da comunicação e interesses restritos. Mas, gente, é muito complexo o autismo, então não é só o psicólogo que vai ajudar nessa parte. Por quê? Porque é uma área ampla. Então, para a gente conseguir reduzir os prejuízos, o adequado é uma equipe multidisciplinar envolvida nesse tratamento, mais a interação dos pais em casa, mais a escola envolvida. Então, é a equipe multidisciplinar, mais os pais fazendo em casa o que a equipe multidisciplinar viu de objetivo, ela passa para os pais,
né? A escola também envolvida, então fica assim, gente, é uma tríade mesmo, né? A equipe, os pais, a escola, todo mundo se comunicando para conseguir o mesmo objetivo. Então, o objetivo, quem determina é os pais, ele passa quais são as dificuldades, a escola vê as dificuldades, mais os objetivos que ela tem na sala de aula, e a equipe multidisciplinar, que vai fazer uma avaliação, cada uma com a sua especialidade. Todo mundo se reúne, faz objetivos direcionados a qual que é os pré-requisitos para conseguir. Cada idade a gente tem um marcos de desenvolvimento, né? Então a gente vê os marcos de desenvolvimento, faz os objetivos e todo mundo estimula. Por isso que é importante, antes de eu passar a intervenção, a gente ter uma equipe multidisciplinar já montada. Não é fácil, mas é claro que não, é uma coisa cara, então eu também vou falar um pouco sobre isso no final dessa live. Então, primeiramente, o que eu sempre aconselho? Vocês procurarem uma psicóloga ou psicólogo que tem especialização em autismo e ABA, que é o Análise do Comportamento Aplicado, né? Analysis Behavior Applied, que é em inglês, né? E mais o AT, que eu vou explicar um pouquinho sobre o AT. O psicólogo geralmente faz uma avaliação, é o que deveria, tá? Faz uma avaliação dos marcos, ele cria quais são os prejuízos e faz um laudo, uma declaração das terapias que precisa. Então, eu lá no grupo, eu coloquei um print de como eu faço, que a gente tem o nosso advogado parceiro, né, que ele explicou pra gente como é a melhor forma de se solicitar, né. Aí eu esqueci uma coisa importante aqui, né, de colocar aqui o médico, né, porque a gente tem que ter um médico parceiro, né. O médico qual? O neuro, o psiquiatra, o pediatra, né, neuropediatra, mas tem que ser um médico. Então, a psicóloga faz uma solicitação de todas essas terapias aqui. Quanto mais detalhado, melhor. Então, é importante colocar assim, ó, urgente, né? É urgente que tenha um fonoaudiólogo. Gente, se puder sempre colocar um fonoaudiólogo, conhecimento em ABA, ecoterapia, conhecimento em ABA, musicoterapia, conhecimento em ABA, terapeuta ocupacional, conhecimento em ABA. Por quê? Porque não adianta a psicóloga estar fazendo o objetivo, aí chega no fonoaudiólogo e ele fala, eu não gosto de trabalhar com reforçamento social, não é assim que eu faço. Não vai funcionar, né? Então, o perfeito seria todos os terapeutas envolvidos também acreditarem no ABA. Se você tem já uma equipe que ela não conhece, não custa nada. Pede para a psicóloga entrar em contato com eles e tentar mostrar para eles que, olha, é científico, é a única forma que funciona para o autista. Por quê? Porque o que a gente vê? A gente vê a pessoa vai na psicóloga e sai chorando, a pessoa vai no terapeuta ocupacional e sai chorando. Não é para sair chorando. Se sai chorando, não vai aprender nunca, né? Todas essas terapias têm que ser felizes, eles têm que sair sempre felizes, motivados e empolgados para aprender, porque já é difícil para ele estar num ambiente que é cheio de estímulo. A resposta emocional do autista é muito maior do que uma pessoa típica, e ainda vai ficar forçando coisas que ele não gosta. Então tem que conhecer a ABA. Por quê? Porque ele tem que sair de todas as terapias muito bem, feliz, motivado, querendo aprender mais. E como que faz isso? Com a psicóloga. A psicóloga ABA vai levantar todos os reforçadores, como eu falei ontem, não é só comida, não é só troca, é cosquinha, é de acordo com a criança. A psicóloga vai analisar o que a criança gosta, ela vai criar o que a gente chama de um protocolo de conduta e vai orientar todos esses envolvidos para fazer todo mundo igual. E eu vou explicar um pouquinho amanhã sobre isso. Vou explicar amanhã bastante sobre como fazer esse protocolo de conduta, como observar e como saber qual que é a função dos comportamentos, tá? Mas hoje eu quero falar mais disso. Então, a equipe multidisciplinar tem que ter esse psicólogo, acima de tudo, né? Para poder orientar todos os outros.
Quais são os outros que a gente sabe que tem que ter para uma tríade de sucesso, né? Para a gente ter sucesso nos objetivos? Tem que ter um fonoaudiólogo. Por quê? O fonoaudiólogo, ele vai investigar, se ele é especialista em autista, em ABA, né? Ele vai investigar se aquela criança, ela é verbal ou não é verbal. Não é verbal por quê? É falta de estímulo? É uma apraxia? Tem alguma coisa relacionada ao processamento auditivo central, né? Ela vai encaminhar você para fazer, acho que o Bera, também vai te encaminhar a fazer alguns outros exames para eliminar questões fisiológicas, né? Então, não é por conta não é porque ela não escuta, não é por causa da apraxia. Eliminando tudo isso, ela vai entrar junto com a psicóloga com os objetivos, né? O fonoaudiólogo, ele também vai conseguir identificar, né, se é apraxia, ele vai ter as ferramentas para ensinar a falar. Por exemplo, o meu batom vermelho. Eu estou sempre usando o batom vermelho nas lives, ou é roxo. Por quê? Porque foi uma fonoaudióloga que me explicou. Sempre colocar um batom vermelho ou roxo, para quê? Para os autistas verem o movimento da boca. Olha que dica simples, né? Então, quanto mais você chamar a atenção para o movimento da boca, eles aprendem melhor. Então, foi uma fono que me explicou isso. Então, eu uso esse batom vermelho justamente para poder mostrar o movimento que faz da boca, da língua, né? Para chamar a atenção deles. Então, ela vai ter as técnicas de apraxia, ela vai ter também... a psicóloga também, tá? Mas o que eu espero é que as fonos, elas acreditem no PECS, né? O PECS, é um curso caro, bem caro, poucas pessoas têm acesso, né? Só que é um sistema de troca de figuras, é Picture Exchange Communication System, né? Então é um sistema de troca de figuras. Só que que eles têm o passo a passo, tem passo 1, passo 2 e é bem rígido, né? E é sistema de PECS. Eu coloquei PECS aqui porque é o que a gente mais conhece, só que a gente pode chamar de a comunicação alternativa, né, por troca de figuras. Só que pode ser não só por comunicação alternativa por troca de figuras, pode usar o celular, tem vários aplicativos no celular que você pode só selecionar a figura e ele falar, eu quero água, eu quero... Por quê? Porque eles têm dificuldade de verbalizar, mas a gente não pode desconsiderar a necessidade de comunicação. Então, nós temos que analisar qual a melhor forma de comunicação alternativa. Qualquer comunicação alternativa, ela é aumentativa. Muitas fonos, eu sei, como não estudam muito a respeito, elas são meio receosas em começar a comunicação alternativa, achando que ele vai parar de falar. Ele não para de falar. Porque toda a figura que a gente troca, eu que não sei se eu trouxe alguma coisa aqui. Vamos supor, a gente vai falar, eu quero escovar os dentes, né? É que essa figurinha não é certa pro eu quero, né? Mas seria tipo umas mãozinhas. Mas aí você faz do jeito que você quiser, né? Então eu quero escovar os dentes. E você vai dar o verbal. E vai chegar com o tempo, se ele for verbal, ele vai começar a falar mais por conta disso. Tem uma mensagem. Fernanda Torres. Meu filho só fala o que interessa pra ele. Geralmente, somente palavras soltas, para indicar o que quer. Não tem uma conversa. Então, aí, importante, ele já tem uma comunicação. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar com a equipe multidisciplinar e vai treinar eles você vai estimular ele a falar. Como? Por isso que tá todo mundo alinhado. Aí, a criança, geralmente o autismo, que diz o nome, é auto, né? Então, eles são autossuficientes, eles fazem tudo sozinhos, né? Então, ele vai fazer tudo sozinho. Ele não vai pedir se tiver na mão dele. O que a gente tem que fazer? Tirar as coisas que ele gosta, colocar em cima de locais que ele não tem acesso e você vai pedir. O que você quer? Me fala o que você quer. Porque vai estimular ele sempre a pedir. Então, se todo mundo não dar as coisas de graça, né? Sempre pedir uma comunicação, né? Me aponta o que você quer, me fala o que você quer. E aí você só vai dar se ele comunicar. Eu vou fazer também uma live sobre comunicação alternativa ou estimular a fala na terça ou na quarta. Vai depender de como vai ser a live de amanhã.
Porque tem formas, não pode deixar ele nervoso, não pode deixar ele chateado, porque se você fica forçando ele a falar e ele não quer falar, pode diminuir a chance dele falar. Porque, nossa, mó chato falar, fica brigando comigo, né? Então a gente tem que ser sempre atento a isso. Então a ideia é sempre não deixar eles nervosos, tá? Mas uma das dicas é isso, não deixa as coisas na frente dele, sempre pede uma comunicação, me aponta o que você quer, deixa as coisas em cima. Mas aí por isso que a psicóloga é importante, ela vai rastrear, né, ela vai observar na casa, observar na escola coisas que ele gosta e conseguir pensar em estratégias para estimular essa fala. Mas eu falo disso na quarta, tá? Quem foi que falou isso? Foi a Fernanda Torres. Tá bom, Fernanda? Aí na quarta-feira, na quinta, se você estiver no grupo, me chama, eu te coloco, me chama no WhatsApp, que eu também posso te passar as diquinhas. Vamos lá. Então, o fonoaudiólogo importante. Lembrando que se todo mundo conhecer o ABA, que eu vou explicar amanhã, que é o sistema de reforçamento positivo para aumentar a frequência do comportamento voltar a ocorrer, evitando punição, né? Então, se sai chorando é punição, é triste, então o ABA não trabalha dessa forma. É melhor, porque aí todo mundo tem que saber fazer, aumentar os comportamentos adequados por reforço positivo, tá? O que a gente também viu cientificamente que funciona é ecoterapia. Ecoterapia, para quem não sabe, é com os cavalos, né? Com os animais. Por que ecoterapia é importante? Ecoterapia é importante porque o autismo, ele não gosta de coisas que são muito imprevisíveis, né? O ser humano é muito imprevisível. Então, uma hora... Opa, só um minutinho. Uma hora ele tá conversando, uma hora aí ele pega, sai correndo. O autismo, isso é muito difícil, né? Eles são muito imprevisíveis. Os animais, não. Eles sempre fazem a mesma coisa. Então, é mais fácil para eles entrarem em contato com os animais. Com os animais, então, você pode lavar eles, fazer carinho neles. Então, já começa a aumentar a socialização nessa parte da ecoterapia. Outra coisa, tem várias outras coisas que é importante na ecoterapia, né? Mas uma coisa importante também na ecoterapia é que eles sobem, né, no cavalo e tem que ficar dando aquelas voltas, né? Então, além de socializar, de lavar o animal, né, eles têm que esperar completar uma volta. Então, eles aprendem a esperar. Eles também estimulam a ficar reto, né? Tem um nome isso, né? Eu tenho lá no meu print que eu joguei no grupo. Ele estimula, não sei se é cervical, mas é deixar a coluna retinho, estimula o equilíbrio. Então, a ecoterapia também é muito importante para o autismo. Tem alguma coisa? Fernanda Torres. Percebo que o mais difícil nem é coisa física. Quando ele quer algo que existe, é mais simples. O difícil é quando é dor, chateação, tédio, raiva. Ele lindo. não consegue dizer o que se passa. Isso aí que a Fernanda disse é sobre, ele não consegue dizer coisas abstratas, né? Ontem eu falei do autismo que ele é bem concreto. Por isso que a gente tem que usar muito as pistas visuais. É que hoje eu não consegui trazer aqui, mas vamos supor. Essa aqui é a minha foto, né? É sempre do batom vermelho, né? Então, Natália... Então, quando estiver perto da Natália, mostrar a foto da Natália. Quando ele estiver chorando, mostrar uma foto de tristeza. Quando ele estiver ir no banheiro para fazer xixi e cocô, eu também não trouxe aqui. Por exemplo, vai lavar as mãos, né? Levar a figurinha do lavar as mãos. Quando ele estiver lavando a mão, falar, lavar as mãos. Então, se você sempre colocar figuras na hora da tristeza, do choro, da dor... E falar, entendi, tá doendo, olha, é dor, né? Então, o cérebro do autismo, ele funciona melhor com figuras. Até a Temple Gaudan, não sei como fala, né? Ela fala, né, de pensamentos, e tem um menino também que esqueci o nome agora. Eu vou colocar depois os links. Eles explicam como é pensar por imagens, né? Então, pensar na dor, ele não pensa na dor. Se você colocar uma figura, ele lembra. Né? Ele lembra da figura que você mostrou e aí ele relaciona com a dor. Por isso que as pistas visuais são importantes, que eu vou fazer uma live só por isso, tá? Mas é importante. Porque aí com o tempo, se você estimular bastante desde criança, ele vai dar as figurinhas para você, ele vai apontar. Então dá para fazer tipo uma estrutura assim, com velcro, né? Com as dores e ele pode só te mostrar com o dedinho. Por isso que é importante também ensinar o apontar, tá bom? Então, voltando aqui, musicoterapia. Por que também musicoterapia é importante? Que faltou aqui um T, né?
musicoterapia é muito importante no autismo. Além de dar a função nas estereotipias, né, de poder bater, de poder fazer um barulho, ensina também o minha vez, sua vez, né? Ó, minha vez de tocar, sua vez de tocar, né? É muito importante também, estimula a criatividade, estimula a socialização, também estimula, você faz a sequenciamento. O autismo tem muita dificuldade em sequenciar coisas, né? Então vai lá, bate no tamborzinho, chacoalha uma meia-lua, depois assopra uma flauta e fala, faz igual. E aí ele tem que repetir as sequências. Musicoterapia também é muito indicado. E isso tudo, gente, ó, ele tá fazendo isso, tá estimulando o quê? Tá estimulando as conexões neuronais que eu expliquei ontem. Terapeuta ocupacional. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes, né? Eu vou ter que falar um dia de uma live só por isso. Não sei se vocês sabem, mas o autismo não tem só a comunicação como dificuldade e interesses restritos que afetam a socialização. A gente tem uma coisa que chama do transtorno do processamento sensorial. Isso é uma coisa assim que não é muito difundida, muitas mães já sabem, mas a maioria não sabe. O transtorno do processamento sensorial afeta a seletividade alimentar, afeta a agressividade. Às vezes você vê ele se movimentando bastante e você acha, é só ansiedade. Às vezes não. Às vezes ele não sente o corpo dele no mundo e ele precisa estar sempre se chacoalhando para se sentir. Olha que coisinha, né? Meu filho não come muita coisa, ele é seletivo. Pode ser também rotina, porque o autismo é muito inflexível, né? A rotina, então, se ele come arroz, tem que comer arroz sempre. Mas muitas vezes ele vem com o transtorno do processamento sensorial gustativo. Então, eu vou fazer uma live só por isso, mas só para ter um geralzão, nós temos 7, né? Para a terapia ocupacional, a gente tem 7, né? Então, gustativo, auditivo, então tem todos, né? E tem o vestibular e o proprioceptivo. Eu acho que o proprioceptivo é se sentir, né? Por isso que eles usam aquelas lycras, né? Que é tipo aquelas redes que eles ficam dentro, porque aquela pressão na lycra começa a estimular o cérebro a sentir. Então faz as conexões neuronais com esse sentir. Então, e tem vários estímulos para fazer sobre isso. Por isso que é importante o terapeuta ocupacional. Além de ele adaptar atividades para estimular a coordenação motora fina, né? Ele tem um papel muito importante com a avaliação, né, do processamento sensorial. Então, a gente tem que pedir uma avaliação para o terapeuta ocupacional, para ele poder identificar se ele tem uma hiporresposta ou uma hiperresposta. Eu vou fazer uma live só sobre isso, porque é bem complexo, né? Mas só para vocês terem... Pode fazer, deixa eu só terminar. Por exemplo, dar um exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu pego uma caneta e eu bato. Aí eu falo para os pais, você sentiu? Senti. Você sentiu muita dor? Eu falei, não, senti você batendo. Eu falei, então, tem autistas que você bate, ele não sente nada desse impacto, que é o que a gente chama de hiporresposta, né? Aquelas conexões neuronais não passam essa pressão. Ou tem muitos que quando você bate é uma dor, é muita dor, é uma raiva, né? Então a gente tem a hiporresposta ou a hiperresposta. E quando é gustativa e olfativa, às vezes ele não come uma comida porque é tão ruim, tão ruim a sensibilidade deles que eles não querem comer, eles rejeitam a comida. Um exemplo que eu vi é como se estivesse comendo com fio de cabelo junto. Se você tiver fio de cabelo, não te dá aquela agonia que você quer puxar? Então, tem muitas comidas para eles que é essa sensação. E aquelas crianças que mordem muito também, sabe? Elas ficam mordendo, às vezes é porque tem uma hiporresposta da boca que elas precisam estar sempre mordendo para conseguir sentir. Então, a terapeuta ocupacional é muito importante nessa equipe para fazer essa avaliação. Pode falar, Sara. A Fernanda Torres falou, tem dias que parece que ele vai furar o chão de tanto andar para lá e para cá. Então, aí a gente tem que ver nesse andar para lá e para cá se é uma hiporresposta que ele tem que ficar andando ou é uma ansiedade, né? Que se for uma ansiedade, a gente tem que trabalhar. Pega um jump, faz ele pular e um remédio às vezes também funciona. Eu sei que tem muita gente que é contra remédios, mas eu também vou fazer uma live sobre isso, né? A importância da medicação no autismo. Não deixa eles dopados. Se deixar dopado, tá errado, né? O que acontece é que o nosso organismo funciona, o normal, que é a maioria das pessoas,
funciona de um jeito. Se o autismo tem muito mais, a atividade cerebral no cérebro está muito, precisa tomar alguma coisa para não ficar muito, para ficar normal, para ficar o adequado. Então tem muito remédio que tem que ser assim, é para dar uma segurada nessas ativações neuronais. Outra coisa importante é a psicomotricidade. Pouca gente faz a psicomotricidade porque não conhece muito, mas é aquele professor de educação física que tem a especialização nisso. Eu acho que não é só a educação física que pode ter, acho que qualquer um pode fazer que tem uma faculdade, né? Que é aqueles movimentos, é muito importante também. Tem até uma pessoa que eu conheço, que eu trabalhei, que faz bastante live, que dá figurinhas para poder fazer circuitos, então ele tem que esperar a vez dele, tem que fazer, pula, abaixa, sequenciar as atividades, é muito importante, tá? A psicomotricidade, para eles se organizarem também para estimular o autismo. Hidroterapia também é uma das coisas que falam que melhor ajuda nas conexões neuronais, tá? Alguma coisa relacionada à natação, tá? Tem muito outros, tá? Eu coloquei aqui o que seria uma equipe assim adequada. Então, na segunda, na terça vai na psicóloga, na quarta no fono, na sexta na ecoterapia, sabe? Fazer um pouquinho de cada. Tá, então, agora me fala, como que a gente vai pagar tudo isso, né? É bem difícil. O que a gente acha que quem conseguir para fazer seria o adequado, né? Então, o psicólogo vai solicitar tudo isso numa declaração. Você vai marcar um médico neuro, um psiquiatra, tem que ser um médico, tá, gente? Um médico pode ser com criança ou não, mas tem que ter um CRM, tem que ter o carimbo do médico solicitando tudo isso. E aí você vai fazer um convênio e vai entregar essa solicitação do médico para o convênio. E eles têm que custear, eles precisam pagar tudo isso para vocês. Os convênios, geralmente, eles não vão aceitar. A maioria fala que não tem. E os pais aceitam e acabou. Não funciona assim, tá? Se o médico não tem essas terapias, que você vai colocar a aba em todas, porque se você não coloca a aba em todas, você vai passar com qualquer psicoterapeuta, qualquer fono, e às vezes não é especializado em autismo, não entende tudo isso que eu tô falando, e não vai ajudar. Ele vai sair chorando, como a maioria das mães falam, ele sai chorando, sai gritando, não vai funcionar. Então, o convênio falando que não tem, eles são obrigados a pagar, fazer o reembolso integral. O reembolso integral seria, você vai contratar por você mesmo essa equipe e vai enviar o anexo dos valores que você gastou por o convênio e ele vai ter que pagar tudo para vocês. Legal. Isso acontece? Também não acontece. Então, geralmente, você fala isso. Entendi. Vocês não têm? Então, eu vou pedir o reembolso integral. Aí, eles vão dar o quê? A negativa. Quando você tem a negativa, o que você precisa fazer? Entrar com uma liminar na justiça. A gente tem um advogado lá no grupo que é parceiro, que ele ensina passo a passo para conseguir. E também você contrata ele pode fazer isso para você. Ele falou para mim que em 3, 4 dias, não sei agora com o coronavírus, né, já consegue todas as terapias. E em 2 anos você conseguiria os danos morais e outras coisas que ele vai explicar para vocês. Mas você já conseguiria ter acesso às terapias entrando com uma liminar. E é importante fazer isso. Por quê? Porque se você deixa passar, o tempo vai passando e você não consegue estimular adequadamente, tá? Bom, gente, eu acho que a minha filha falou que tem uma pergunta, né? Vamos lá. Tem a Roseli Ribeiro, tem a Fernanda Torres. Tá. A Roseli falou, tem dia que meu aluno fica pulando muito, fica vermelho até pular. Uhum. Pular. Uhum. E a Fernanda Torres falou, risperidona desde os 3 anos, mas ajuda mais pra dormir mesmo. Então, é isso que a gente tem que ver. Tem outras coisas para ajudar a dormir, que são a melatonina, que é natural, que poderia ajudar a dormir. Você viu que cada caso é um caso. Olha a complexidade disso. E eu não vou falar para você, ele pula, põe um jump. Não, a gente tem que conseguir entender por que ele está pulando. Né? Será que ele está pulando porque na escola você dá uma atividade para ele, aí ele vê a atividade, não quer a atividade e fica pulando. Então, às vezes, é uma fuga. Né? Saber a função do comportamento é a primeira coisa para a gente pensar numa intervenção. Eu não tenho como ficar falando para você, faz isso que dá certo, sem antes entender
Cada ser humano é único. Então, cada autista tem um monte de dificuldade psicológica, tem um cérebro diferente do outro, pode ter a hipo- ou hiperresposta. Então, tem que entender cada um e desse fazer o que a gente chama do protocolo de conduta para esse. Então, o que a gente faz para esse não funciona para esse. Né? O que funciona é saber que reforço positivo aumenta a probabilidade de trazer uma resposta. Que eu vou explicar amanhã o que é isso, o que é a aba, o que é análise do comportamento, como que você pode fazer em casa. Eu vou explicar amanhã, porque é bem extenso, né? Bom, então sobre a equipe multidisciplinar, eu sei que é um assunto meio complexo, mas é importante você saber que é assim que a gente consegue os objetivos e os resultados no autismo. Tem como pagar tudo isso? Não. Tem como fazer um convênio? Tem. Então, pede para o psicólogo pedir essas terapias, coloca também um AT na escola para você conseguir também pressionar a escola para dar um AT. É direito, mas eles não dão, então é bom você ter a prescrição médica, porque a prescrição médica é muito importante para você conseguir as liminares. Não tenho dinheiro para fazer isso? O que você precisa fazer? Estudar muito. Tem muito vídeo no YouTube que explica passo a passo como a gente pode ajudar e estimular o que vocês conseguirem estimular em casa, tá? Então, isso daqui é a tríade de sucesso para conseguir os objetivos. Eu vou fazer numa outra live o que é modelo TEACH de aprendizado, o que é PECS direitinho, o que são pistas visuais. Então eu só trouxe um pouquinho aqui pra gente entender, né? Por exemplo, isso aqui é uma forma de ensinar o TEACH, né? Põe no igual, né? E você pode fazer sempre com o que a criança gosta. Então se ela gosta da Peppa, vamos colocar o George, a Peppa, o Papai Pig, né? E pedir para ele colocar no igual, né? Então a gente vai ter que fazer atividades de acordo com o que eles gostam, né? Não do que a gente acha certo. Eu trouxe também esses daqui de alfabetização, que eu mostrei no grupo, né? Ó, a família silábica, então parear com cor, depois a gente tira as cores, né? Vai mostrando para eles, é tudo na brincadeira, né? Esse daqui também, ó, é o A, I, O, U, fala, coloca o A de avião, né? É o modelo TEACH também. O modelo TEACH é de estruturar a casa com pistas visuais, porque a gente sabe que entende melhor. Tipo esse aqui, tá vendo, ó? Você faz com papelão e você imprime as figurinhas, fala, ó, qual que é a sombra desse? Então você pode fazer com as coisas que ele gosta. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa. Esse daqui do sim ou não, né? Não quero, né? O sim, eu quero, não quero. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Esse aqui eu ainda tenho que cortar. Então a gente tem muitas ideias. Lembrando que eles são visuais. Visual é melhor para eles se organizarem. Rotina visual é melhor para se organizar. Comunicação alternativa tem que ter, que às vezes eles são verbais, mas falam um pouco, tem que ter para aumentar. Eles têm direito de se comunicar. E o modelo TEACH, que é para estruturar a casa inteira com pistas visuais, fazer atividades para conseguir estimular melhor. Tem alguma dúvida? Uhum. A Fernanda Torres falou. O ABA funciona com crianças neurotípicas também? Não, então, o ABA é análise do comportamento aplicado. Quem que falou? Desculpa. A Fernanda Torres. Fernanda, ótima pergunta, né? O ABA é análise do comportamento aplicado. Você vai pegar todo o conteúdo do Skinner comportamental e aplicar. Você pode usar para quem quiser. Você pode usar para o seu namorado, né? Só que você não vai ficar com o seu namorado toda hora, né? Fazendo distinção de comportamento, reforçando, né? Porque então tem que fazer o tempo inteiro. Você usa para tudo. Na verdade, se as escolas do mundo fossem assim, dessa forma, com atividade, reforçando o comportamento adequado, ia ser muito melhor. A gente vê que na sala de aula, as crianças não gostam de ficar sentadas, elas conversam muito, elas não estão interessadas. Por quê? Porque não é interessante. Então, se todo mundo fizesse uma sala de aula de acordo com as vontades de cada um, com a subjetividade de cada um, ia ter mais comportamentos melhores, tá? Então, o ABA é para tudo. Funciona com o autismo por conta que a gente tem os dados científicos, mas se você fazer isso em casa com o seu filho, ele vai aprender muito mais rápido. Por quê? Porque ele já não tem o transtorno, tá bom? Só dá uma olhadinha, Sara, se no grupo tem alguma pergunta, por favor. Rapidinho, gente, já vou finalizar essa live. Não, nossa, colocou bom dia, Eba. Tá bom.
Bom, gente, então é isso. Amanhã eu vou fazer uma outra live. Agora eu vou abrir o grupo pra gente conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar uma de blogueirinha, né? Se inscreve no meu canal de YouTube. Se inscreve no meu canal do YouTube. Coloca seus comentários, né? Entra lá no grupo, compartilha essa live. E só mais uma pergunta que minha filha falou que tem. A Patrícia Silveira perguntou: o AT tem que ser de alguém formado? O AT é um acompanhante terapêutico. Você tem que ter um curso para ser um acompanhante terapêutico. Eu tenho curso, o Paradigma dá curso. Pode ser qualquer pessoa que faz esse curso para acompanhamento terapêutico. Porém, nas escolas, o auxiliar de sala geralmente não tem os cursos para isso, né? Por isso que geralmente é estagiário, né? Mas para ser acompanhante terapêutico, tem os cursos próprios para isso. Mas na escola, a maioria são os estagiários que eles disponibilizam. Só que aí você pega e o psicólogo geralmente tem que treinar esse AT para trabalhar com a criança. Então, o psicólogo ele vai treinar todo mundo que não tiver o conhecimento, inclusive o auxiliar. Porque se o auxiliar não souber o que está fazendo dentro da classe, não ajuda. Eu também vou fazer uma live só sobre auxiliar. Lembrando, gente, que eu tenho um curso que se vocês fizerem um grupinho, sai tipo R$50 para cada um, só para treinamento de professor e auxiliar de classe, justamente para saber como fazer a intervenção, qual é o momento certo, o que você tem que fazer, tá bom? Tem mais alguma coisa? Bom, gente, então é isso. Beijo, tchau, tchau.